Olá pessoal, bem-vindos a um novo vídeo. Agora vamos falar sobre mitos e verdades da tecnologia de aplicação. Eu estou fazendo esse vídeo só com o motivo de poder esclarecer alguns conceitos e algumas verdades que talvez vocês tenham aprendido na teoria ou escutado de algumas pessoas, que é normal, porque a teoria antiga costumava falar sobre esses conceitos ou essas definições, e a ideia é poder mostrar para vocês o que realmente acontece. O primeiro ponto que eu quero tocar é a relação entre a teoria e a prática, né? Até onde a teoria é verdadeira? Isso é um ponto importantíssimo. A gente sabe que sem teoria a gente não conseguiria fazer a prática, ok? Mas temos que saber entender que a prática muitas vezes nos ensina que a teoria pode ter exceções, pode ter alterações, e a gente tem que saber lidar com essas variações, tá? Então, por isso que eu gosto de colocar essa junção e a importância que tem a teoria e a prática para poder chegar a um conhecimento muito mais profundo e profissional, de qualquer seja a linha de pensamento. Bom, primeiro mito: bicos de cone vazio. Quem nunca viu esse desenho do lado esquerdo? Esse desenho aqui. Está em praticamente na maioria dos manuais e na maioria de literatura quando fala de bicos, onde expressam que os bicos de jato cone vazio são bicos que geram um jato com gotas em espiral. Então, eles comentam e mencionam que a trajetória das gotas é justamente nesse formato, né? Onde essa aqui é a entrada do líquido através do bico e aqui se forma um espiral, né? Então eles informam que as gotas saem nessa trajetória. Inclusive, muitas pessoas quando fazem menção ao bico cone em relação ao seu potencial por obter alto potencial de penetração em culturas densas, né, na folhagem e demais, atribuem que o bico cone sai em espiral e por isso que penetra melhor, etc. Então, isso é totalmente falso, ok? A trajetória das gotas do bico cone, bico, ponta, né? Isso aqui, bom, não vou entrar no mérito de qual que é a palavra correta. A gente sabe que a palavra correta é ponta de pulverização, mas vamos chamar de bico ou ponta, tá? Então sabemos que a trajetória ela não é dessa forma, ok? Então deixa eu explicar primeiramente como é que é a construção de um bico cone, né? A maioria dos bicos tem esse formato, né? Com exceção do bico da tigete, que é um pouquinho mais comprido, mas a ideia é que onde entra o fluido é através dessas entradas aqui está a parte que cobre, então o líquido entra por aqui, e estão vendo esses orifícios aqui, é aí que entra o líquido, né? Então seria nessa parte aqui, e aqui é onde se forma a turbulência, ok? Então a entrada do líquido e depois temos a saída pela ponta, né? Então o que confunde nesse caso é justamente essa turbulência gerada aqui, porque as gotas do bico cone elas saem de forma tangencial, ok? Saem de forma tangencial. Porém, se você for analisar friamente, as gotas de um microcone são muito finas, finas a muito finas. Então elas não têm massa suficiente para ter uma trajetória em espiral. O que acontece é, quando a gota ela sai do bico, ela entra em contato com o ar e pela sua massa e pelo seu tamanho, ela entra em turbulência dentro do ar, certo? Então, ela sai
de forma tangencial e depois se projeta através do ar. Ok? Bom, então aqui temos um exemplo de duas pontas de Atocone. Esse aqui é o disco in-core, o disco difusor, e aqui o Jatocone TXA. Tá? Ambas fotos estão pulverizando uma cauda com adjuvante antideriva, então vocês podem ver que o jato está muito bem definido, e é justamente para mostrar que a gota não sai em forma de espiral, e sim em forma tangencial. Então a gota sai, se projeta, ok? E aí vai ser em função da massa que essa gota tiver. E obviamente do ar que tiver na hora da aplicação, que vai definir o comportamento e a chegada dessa gota. Mas, por serem gotas de massa pequena, serem gotas finas, mesmo com utilização de adjuvantes antideriva, elas tendem a ter esse comportamento de melhor penetração em culturas com folhagem mais adensada, tá? Aí que entra a questão de saber aplicar com um pouquinho de vento, porque vocês sabem que aplicações sempre tem que ter vento, né? Não vento exagerado, ou seja, não ventos que carreguem as gotas para fora do alvo ou para áreas de risco, mas sim ventos que ajudem a movimentar a folhagem e ainda melhorar a penetração dessas gotas, ok? Então, as pontas de Atocone, elas produzem as gotas em formato de espiral? Não, é falso. Não produzem em jato espiral, produzem em tangente e, obviamente, depois se projetam e se distribuem em função do ar que tiver circundante. Ok, próximo assunto. Gotas com indução de ar. É o ar que faz as gotas grossas? As gotas explodem em gotas menores? Aqui vem um assunto muito interessante que muitas pessoas devem se perguntar, né? Vamos começar pelo início. O que são as pontas de pulverização com indução de ar, né? As pontas com indução de ar, elas surgem justamente para diminuir os efeitos da deriva, ou seja, para produzir gotas de maior diâmetro, de maior tamanho, gotas que tenham menos efeito de deriva, né? Então, quando surge a primeira ponta com indução de ar, o fabricante utiliza como ferramenta de marketing, obviamente, o fato de produzir gotas com menor potencial de deriva, por serem gotas de maior diâmetro, e com um nível de cobertura ainda bom, porque as gotas explodiriam no alvo, produzindo gotas menores, justamente porque o ar dentro das gotas faria com que essa gota explodisse, né? Essa é a teoria em relação às gotas com indução de ar. Mas vamos entender uma coisa, né? O primeiro ponto é, quando a gente analisa uma ponta com indução de ar, a primeira coisa que a gente acredita é que o ar faz com que as gotas sejam maiores. O ar, como se o ar fosse quem faz essa gota crescer, né? Então vem a primeira pergunta. O ar que faz as gotas grossas? E a resposta é não. Não é o ar que faz as gotas grossas. Okay? O que faz uma gota ser grossa é a engenharia e o desenho que tem a ponta de pulverização aqui, nessa entrada de pré-orifício, seria essa aqui, e a saída. Tá? Então aqui tem uma relação de entrada de fluido e uma saída de fluido, certo? É essa relação aqui que faz com que as gotas sejam grossas, medianas ou do tamanho que o fabricante quiser colocar na ponta. Tá? Mas por que a gente coloca indução de ar então? Né? Essa é uma boa pergunta, mas aí vem a questão. É uma questão mercadológica, certo? Então, a gente coloca a indução de ar, faz com que essas gotas aqui estejam carregadas com ar. Isso acontece, de fato, é verdade. Né? Tem ar dentro. Okay? Mas não é o ar que faz com que essa gota seja grossa. Okay? Tanto é que se você tiver a oportunidade de analisar o tamanho das gotas, né, e quiser cobrir os orifícios de entrada de ar totalmente, você vai ver que o tamanho da gota não vai alterar. Eu falo isso porque eu tive a oportunidade de analisar o tamanho de gota em equipamento a laser
com e sem os orifícios de entrada, né? E o tamanho é praticamente o mesmo, né? Então, não tem influência. Então, por isso que eu falo que é o fabricante quem resolve o tamanho da gota, e a indução de ar é justamente para tentar esse efeito de explosão e que você tenha maior cobertura. Mas aí vem a pergunta: as gotas explodem em gotas menores? Aqui tem uma resposta que seria boa grifar bem grande aqui, e é o depende, tá? Por que depende? Depende muito da tensão superficial que você tiver nessa cauda, nesse fluido. Porque geralmente as gotas explodem, podem explodir sim, por impacto, assim como uma gota sem ar, e muitas vezes não, tá? Então aqui eu coloquei um papel hidrossensível de uma ponta com indução de ar, onde vocês podem ver gotas muito grandes, gotas ultra grossas e também gotas muito pequenas. Então, resumindo, as pontas com indução de ar produzem gotas muito desuniformes, como vocês podem ver, essa é uma característica, que são sim uma ferramenta para diminuição de deriva, mas são muito desuniformes. Então, ainda vai ter uma porcentagem muito pequena de gotas que vão ser suscetíveis à deriva e tem que conhecer muito bem o modelo de ponta de pulverização que você vai utilizar, tá? Então, muito cuidado com isso. E outro ponto importante é que o ar não faz com que a gota seja grossa. Isso é o desenho da ponta em si, ok? O ar é só uma ferramenta mercadológica, certo? E as gotas podem ou não explodir em gotas menores, tudo dependendo da tensão superficial. Okay? Então, outro mito sobre essa questão. Outro ponto muito interessante é sobre a distribuição volumétrica, né? Distribuição. Outro ponto muito interessante é sobre a distribuição volumétrica. Na teoria, e eu tive isso nas minhas aulas, quando fiz o mestrado principalmente, e eu também, quando ensinava durante esse período, quando fazia alguns treinamentos e demais, eu usava essa mesa que vocês estão vendo aqui, de distribuição volumétrica, né, para avaliar a altura de barra, para você mostrar se a altura de barra estava correta ou não, a sobreposição adequada, né, em função dessa altura de barra, ou espaçamento entre bicos, para avaliar desgaste, né, e para ver o padrão da ponta de pulverização. Então, na teoria, é muito bonito você ver isso aqui. Então, você coloca, por exemplo, altura de barra. Na teoria, você tem uma relação de espaçamento entre bicos e altura de barra que é 1 para 1, né? Então, se você tem um espaçamento a 50, você teoricamente tem que colocar a altura da saída da ponta a 50 centímetros do topo da cultura, né? Ou das plantas daninhas, se for aplicação em pré-emergência do solo, né? Então, nesse caso aqui, a gente colocava a 50 centímetros em relação à mesa, né? Então, você tinha uma distribuição. Essa aqui, por exemplo, vocês veem as bolinhas aqui, que é as bolinhas das provetas com água, está todo desuniforme. Porque essa coleta aqui foi certamente feita a uma altura de 30 centímetros ou 25. Então, quando você tem a barra muito mais baixa, você vê essa desuniformidade. Okay? Então, aí você mostra que a altura de barra é importante para você cuidar da distribuição volumétrica. Outro ponto, né, que vemos sobreposição, altura. Outro ponto interessante é você ver o desgaste. Se você tem uma ponta desgastada, você vai ver que ela vai distribuir de forma irregular, então você vai determinar, obviamente, o erro, né? E também para você ver o padrão da ponta de pulverização. Por que eu falo do padrão? Porque uma ponta de jato plano, ela distribui nesse formato aqui. Deixa eu tentar fazer aqui um desenho aqui. Então ela distribui nesse formato aqui. Essa é a ponta de jato plano, né? Então quando você tem uma ponta do lado, ela vai fazer a sobreposição e no final você vai ter uma distribuição, né? Uma distribuição uniforme, ok? A ponta de jato cônico, ela tem uma distribuição como essa aqui, ó. Tá vendo? Então, sempre que você
falar para um profissional, professor ou demais sobre ponta de jato cone em barra, vai te dizer que a distribuição volumétrica é muito desuniforme, certo? Por causa disso aqui. Isso aqui é uma ponta de jato cone. Por quê? Cone vazio, tá? Justamente pela falta de volume no centro. A mesa, aí vem a questão. Aí vem a questão de por que é um mito ou uma verdade a utilização da mesa. A mesa é uma ferramenta interessante, a modo acadêmico, para te mostrar alguns parâmetros, ok? Mas na prática, é simplesmente uma ferramenta para diagnosticar entupimento ou ponta desgastada. Só, tá? Por que digo isso? Porque na mesa, você não pode dizer se a ponta de jatocone vazio vai te dar uma distribuição uniforme ou não. Mas por que se você está vendo que a distribuição aqui está desuniforme? Pelo simples fato de que a avaliação que você está fazendo nessa mesa está com máquina parada, ok? Ou seja, a 0 km por hora, sem nenhuma interferência de energia cinética ou inércia das gotas, ok? Isso muda muito, muito, ok? Inclusive, aqui uma dica, se você quiser que essa distribuição na máquina parada fique igual a um leque, é simplesmente você virar o cone 30 graus e você vai ter a distribuição exatamente igual a um bico leque, a uma ponta de jatoplano padrão, ok? Simples assim. Mas no campo, na hora, o que acontece realmente é que quando as gotas saem na velocidade de aplicação que está sendo feita, seja ponta de jato leque ou ponta de jato cone, tudo que você está vendo aqui desaparece, porque você forma uma cortina de aplicação, certo? Você forma uma faixa de aplicação. Então aí vem a pergunta, Rodrigo, quer dizer que nessa foto aqui, quando você estava com a barra baixa, isso aqui não serve? Por um lado, não. Mas aí vem outra questão. A altura de barra, qual que é a certa então? A altura de barra certa é aquela que te proporcione uma chegada e distribuição de gotas uniformes, né? Obviamente, no alvo que você está procurando, ok? Então, por que eu falo isso? Tem alguma regra? Sim, a minha sugestão de altura de barra sempre é trabalhar nos 60 a 65 centímetros de altura. Por que eu falo isso? Porque você precisa dar um espaço para as gotas saírem e entrarem em contato com o ar e poderem tomar seu rumo, ok? Deixar o trajeto, a trajetória das gotas saírem. Se eu coloco a barra muito baixa, não é que eu vou ter simplesmente uma distribuição desse jeito. É que as gotas, elas, ao sair, elas vão ter impacto com a folhagem. No caso, se estivermos aplicando em cima de uma soja, por exemplo, né? E não é isso que eu quero. Eu preciso distribuir as gotas na planta inteira. Então, pode ficar tudo em cima do terço superior e não é o mais adequado. Okay? Então, sempre a altura de barra, você deixando ela uns 60, 65 centímetros, você tem segurança em relação à estrutura da barra, você tem uma altura que vai deixar as suas gotas trabalharem e saírem formando uma cortina ótima para distribuição e penetração, né? E, obviamente, você tem que ter cuidado com as questões em relação a vento. Se você estiver com ventos que deixam tua aplicação com risco, o mais indicado não é baixar a altura de barra. Você não tem que baixar a altura de barra para diminuir deriva. Se você baixa a altura de barra, você está comprometendo a chegada das gotas no alvo. Você tem que parar a aplicação e pronto, né? Se você quiser trocar por um tamanho de gota maior, aí já é outra discussão, né? Porque vai depender muito do volume de aplicação que você estiver utilizando. Então outro assunto de outra palestra, né? Mas aí no caso, se você estiver usando volumes um pouco mais altos, pode trocar por uma gota maior e se não comprometer, avalia com papel hidrossensível está chegando a gota onde você quer e boa, você pode continuar trabalhando. Se não, para a aplicação. Okay? Então, por isso que eu falo, essa mesa é para fazer avaliação estática, né? Então, aqui um exemplo usado para a ponte de autocone, como eu tinha mencionado, e não é a realidade, porque a máquina aplica parada.
E mais uma vez, quero uma mesa bonita para ter a distribuição igual do leque, simplesmente inclina 30 graus, né, o cone. Então vamos supor aqui tem seu bico cone, né? Só você inclinar 30 graus para ter essa trajetória aqui, desse jeito, né? Bom, aqui foi muito mais de 30, obviamente. E aí você vai ter esse tipo de distribuição, ok? Bom, e aí aqui tem um exemplo claríssimo de por que a distribuição volumétrica na prática é totalmente diferente, ok? Vejam essa aplicação aérea com os bicos de energia centrífuga, né? Os conhecidos Micron Air, ou eu considero erroneamente chamado de atomizadores, né? Que aqui não está atomizando nada, mas é porque em inglês chamam de atomizers, mas enfim. Então aqui, obviamente, sabemos todos que esse tipo de bico faz gotas muito uniformes. Diria que esse tipo de formação de gotas que existe atualmente no mercado é o mais uniforme que tem, né? Comparado com a energia hidráulica, que é dos bicos convencionais que a gente vê nas máquinas. Mas, enfim, aqui quero mostrar um exemplo. Se a gente fizer uma avaliação com mesa em alguma altura, né, a gente veria que, ó, tá vendo esse espaço que deixam entre cada bico e pelo tipo de formação de gota? Então você diria, vai ter falha. Mas por que não tem falha? Porque as gotas saem e formam uma cortina aqui. Tá? Obviamente o avião está passando a 150, 200 km por hora, a 3, 4 metros de altura, né? E não tem nenhum risco, ou seja, em relação à qualidade da aplicação em condições ótimas. Todos sabemos que aplicações aéreas trabalham com baixíssimos volumes e fazem bons trabalhos quando trabalham com profissionais adequados, obviamente em condições adequadas, né? Não vou entrar em quesitos de riscos da aplicação aérea e demais, mas estamos falando de distribuição volumétrica. Então, podemos ter uma distribuição adequada porque justamente as gotas saem e formam a cortina que eu estou falando. Você trabalhando com terrestre, simplesmente é você manter uma altura de barra adequada que permita fazer a mesma cortina, né? E aí você não vai ter nenhum problema de cobertura nem distribuição, né? Deixando a questão da mesa, já falei, para trás, somente utilizando ela para você verificar se tem algum bico, alguma ponta desgastada, ok? Então é a melhor ferramenta para você verificar de forma rápida, porque o padrão vai alterar. Quer verificar algo melhor? Utiliza fluxômetro. Todos sabemos que hoje tem fluxômetros portáteis. De forma muito rápida você consegue verificar uma ponta desgastada ou não. Inclusive o fluxômetro é até melhor por causa de pequenas variações que você talvez na mesa você não ache, ok? Então aqui um exemplo com aplicação de 20 litros por hectare, né? Olha a distribuição. Vocês vão me dizer que tem distribuição desuniforme. Isso aqui foi feito com bicos cônicos, né? Onde teoricamente teríamos uma distribuição desuniforme, mas não tem nada de desuniformidade aqui, tá? Então esses papéis estão ao longo da barra, então vocês podem ver que acontece uma distribuição uniforme, sim. E se eu tivesse virado os bicos a 30 graus, estaria talvez um pouco melhor, ok? Então, é isso, pessoal. Deixem seus comentários e sugestões para novos conteúdos, né? Ainda pretendo fazer a parte 2 disso aqui com alguns outros assuntos que gostaria de que sejam revelados, ok? Comentem o que vocês acharam e um abraço.